Hoje eu vou te mostrar na prática como fazer uma estratégia de conteúdo para LinkedIn pessoal em alguns minutos utilizando uma plataforma de inteligência artificial que é muito melhor que o ChatGPT para esse tipo de tarefa, ou seja, tarefas de marketing, de criação de conteúdo de forma geral. Por que eu digo isso? Porque o ChatGPT ele é um grande generalista. Ele tem muitos bancos de dados, ele foi treinado com inúmeras informações. E quando você vai num chat com ele, você vai ter que dar muito contexto para ele entender o que ele precisa fazer. Então você precisa falar, haja como especialista e não sei o que, com experiência e blá blá blá. Eu quero fazer isso, isso e isso, e aqui estão as informações, agora me ajude com tal coisa e me dê no formato tal. Normalmente as melhores práticas para você conseguir boas respostas são essas. Só que nisso a gente gasta muito tempo fazendo mega prompts e dando muito contexto. Então tem outras plataformas que eu acredito que poucas pessoas ainda estejam por dentro disso, que te ajudam muito mais porque elas já têm uma estrutura pré-setada para isso, que é o caso da CMOs.ai. Então hoje a gente vai fazer eles têm várias funcionalidades, eu vou mostrar ao longo de outros vídeos outras funcionalidades deles, que eu gosto bastante, inclusive, tenho utilizado já fazem meses. Mas nesse momento a gente vai fazer uma estratégia de conteúdo para LinkedIn pessoal através disso aqui. Então, eu vim aqui em agentes, gestão, e eles têm essa opção de planejamento de estratégia de conteúdo. Então, ao invés de ser um chat, onde a gente teria que colocar vários contextos, ele já vai dar algumas perguntas para nortear a resposta que ele vai dar. Então, bom, quais os principais objetivos dos conteúdos? Vamos imaginar que eu sou uma profissional de tecnologia de informação e dados, eu trabalho numa grande corporação e eu quero aumentar minha autoridade no LinkedIn. Então, os objetivos dos conteúdos são aumentar meu conhecimento pessoal, mostrando autoridade, trazendo conteúdos práticos e simples sobre tecnologia, dados, tecnologia da informação e dados. Quero ser reconhecida como uma das principais mulheres que falam sobre isso de maneira simples e acessível. Público-alvo. Vamos supor que são pessoas fundadoras de startups de tecnologia, interessados pelo tema, ou quem trabalha em big corps, geralmente adultos com mais de 27 anos de idade. E aqui a gente poderia colocar mais várias informações para enriquecer esse público-alvo. Bom, quais são os tópicos abordados? Vamos botar aqui que essa pessoa vai querer falar sobre tomada de decisão baseada em dados, OKRs, dicas rápidas em Analytics, metodologias ágeis e cultura de dados. E aqui você pode fazer um movimento muito introspectivo mesmo, de pensar, cara, quais são os meus conhecimentos e o que eu gosto de falar, o que eu quero falar, o que eu poderia passar horas falando sem cansar, né? Aqui nessa parte do estágio de funil, você não precisa ter muito conhecimento em marketing para entender que os principais estágios são três: boca de funil, meio de funil, fundo de funil. Boca de funil são pessoas que vão chegar no seu conteúdo de uma maneira mais superficial. As do meio, você está tentando. São pessoas que já passaram pela primeira fase, entraram na segunda porque se interessaram mais pelo seu conteúdo. E o fundo de funil é quando basicamente você está tentando vender alguma coisa. Quando a gente está falando sobre estratégia de conteúdo pessoal, essa ideia de funil ela se confunde um pouco nas redes sociais e a gente não precisa ter exatamente uma só etapa do funil, porque a gente não necessariamente está tentando vender algo para ela. A gente está tentando nos posicionar, né, como autoridade no assunto, como pessoas com reconhecimento naquele tipo de assunto, naquela área. Então, o que a gente vai colocar aqui no estágio do funil? Três etapas, uma vez que o conteúdo será para um perfil pessoal do LinkedIn que objetiva não vender algo, mas sim aumentar o conhecimento de outras pessoas da área. Legal, a gente vai falar sobre a distribuição, colocar LinkedIn. Tipo de conteúdo, serão conteúdos virais para LinkedIn em formato de texto, com frases espaçadas. Bom, frequência de publicação: 5 dias por semana. Métricas de sucesso: a gente quer que tenham comentários de pessoas de público-alvo, e quer que tenham compartilhamentos curtidos. E também leva atenção mesmo. Recursos e orçamento. Também é muito legal, se vocês não entenderem o que é, eles têm essa partezinha aqui, que é só você clicar, que vai explicar o que eles estão falando, e aí você vai conseguir ter uma noção do que colocar nesse quadradinho, né? Então, bom, basicamente aqui a gente não tem recursos para alocar, porque a gente não tá fazendo tráfego pago nem nada assim. Então, aqui a gente vai deixar vazio. Idioma português, vê que ficou super simples.
Vamos gerar um resultado. E aqui a gente está utilizando o GPT-4o, mas lembrem-se que a gente poderia escolher qualquer um desses outros aqui para gerar o resultado, né? Bom, e por que isso é interessante? Porque ele vai dar uma estrutura pronta para que a gente consiga fazer os nossos conteúdos de uma maneira mais simples depois. Então, tudo que a gente fez aqui nada mais é que montar um grande prompt que vai ajudar a gente depois. Então, a gente vai vir aqui, copiar, e agora, por exemplo, a gente pode vir nesse chat especialista e eles têm essas várias especialidades que são como se os chats já estivessem pré-setados, pré-treinados com informações de marketing. Então, a gente vai vir em copywriter, na verdade, vamos vir em redes sociais, por exemplo, e falar, me ajude a definir 20 temas de conteúdo de acordo com a minha estratégia de conteúdo. Pô, legal. Então, o que aconteceu? Ele me deu 20 temas de conteúdo para o LinkedIn, baseado no que a gente colocou, mas vamos supor que eu não gostei, eu achei que ficou muito superficial e eu quero mudar isso. A ideia é que você não precise fazer muito para mudar o resultado final. Então, aqui você pode só vir na especialidade e mudar para copywriter, por exemplo, e agora escrever que melhore os títulos para serem mais chamativos no LinkedIn. Poxa, perfeito. Agora a gente tem 20 títulos, 20 posts diferentes com esses hooks iniciais no LinkedIn que a gente pode desmembrar e aí escrever conteúdo por conteúdo, mas a gente já tem essas 20 ideias. E isso veio de uma estratégia de conteúdo que a gente também fez super rapidinho, pensando numa pessoa que tem pouco conhecimento para fazer isso, né? Então, eu acho que essa é a magia da coisa de uma plataforma como essa, que já tem coisas mais pré-setadas. Você consegue fazer ter resultados muito melhores com menos conhecimento. Bom, é isso, eu espero ter ajudado. E se você quer o link para conseguir o CMOs.ai com um certo percentual de desconto, deixa nos comentários que eu vou te mandar pela DM. É isso.